Paz do Senhor, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Hoje eu quero entrar na continuação do último vídeo. Nós falamos sobre o mundo espiritual, sobre dimensões espirituais, sobre lugares espirituais que estão aqui, né, do nosso lado, regiões que nós não as enxergamos visivelmente, mas que existem e que são e que têm interferência muito grande na nossa vida. E hoje eu quero falar sobre as portas da morte, sobre a morte, sobre o Sheol, sobre as trevas e sobre a vitória de Cristo diante de tudo isso. Porque quando nós falamos de morte, é um assunto que assusta muito, assusta a maioria das pessoas. E a gente precisa entender que é um assunto muito profundo e que a Bíblia trata disso com muita profundidade também. Porque a morte ela tem um poder psicológico tão grande sobre a vida das pessoas. Ela traz assim um medo, ela traz uma insegurança tão grande. E a Bíblia diz, e ela fala da morte tantas vezes, ela fala desse assunto tantas vezes, sobre morte, sobre sepultura, sobre trevas, sobre vale, sobre resgate. Ela fala sobre resgate. A Bíblia fala muito, e Jesus é o nosso resgatador, e ela fala muito sobre isso. Então, é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Quero apresentar para você um dos seus maiores inimigos. Esse inimigo tem nome. Esse inimigo chama-se morte. Se você não conhecia, eu quero dizer para você que ele é um inimigo real. E a Bíblia não trata a morte como algo simplesmente banal. Pelo contrário. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 28, diz que, ora, o inimigo, preste atenção, o inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então quer dizer que nós temos um inimigo e que esse inimigo tem que ser aniquilado. E a Bíblia chama a morte de inimigo, e isso é o que é importante a gente entender. A morte não era o objetivo original de Deus para a humanidade, nunca foi. Ao contrário, o que Deus sempre quis para nós é ter um relacionamento direto conosco, direto com o seu povo, direto com as pessoas, e poder ali estar na presença e presente, né, desde o Éden, na vida do ser humano. Só que nós, pelas nossas escolhas, acabamos nos afastando e criando aí uma ruptura nessas dimensões. Dentre elas, ficamos nessa dimensão aqui a qual nós vivemos. Então eu creio que muitas pessoas têm o medo da morte, e a gente, para explicar isso de uma maneira muito extraordinária, a gente pode se apegar a um texto da Bíblia chamado Hebreus, no capítulo 2, no verso 14 ao 15, diz assim: e visto que os filhos participaram da carne e do sangue, também ele praticou as mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então quer dizer que o império da morte é algo que o diabo faz para tentar nos mantermos sem vida, sem a presença de Deus. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então quer dizer que quando eu tenho medo da morte, quando eu tenho medo das coisas, eu acabo não me abraçando, não me debruçando a verdadeira fé, que é exatamente quando eu me conecto a Jesus. Quando eu entendo que Jesus venceu tudo aquilo que era necessário ser vencido e me entregou a vida. Ele venceu a morte. Jesus vence a morte na cruz. Então aqui eu preciso que você entenda uma pequena chave. O que a morte produz é medo. Medo, ela causa morte em várias áreas da nossa vida. Eu não sei quais são as áreas da sua vida que você sente algum tipo de medo. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não dormem no escuro. Para dormir precisam acender uma luz. Parece uma coisa simples, mas não é. Parece uma coisa assim, somente corriqueira, mas não é. Eu conheço pessoas que têm medo de se relacionar, pessoas que têm medo de serem prósperas, pessoas que têm medo de errar, sabe? Não é apenas o medo de morrer, é o medo de perder, é o medo de adoecer, é o medo de sofrer, é o medo de fracassar, muitas vezes até sem tentar. Tem pessoas que têm medo e fracassam sem ter tentado. O fracasso já é nem sequer ter tentado. Né? Medo de ficar sozinho, medo de perder alguém, né? Familiares ou alguém que você ama muito, medo de não ter controle sobre as coisas. Eu vejo que muitas pessoas elas têm esse medo, elas têm esse receio de não ter controle, de não estar no controle das coisas, e uma vida com Deus
ela dispensa realmente que nós tenhamos esse controle, que nós sejamos ali verdadeiramente quem controla tudo, né? A Bíblia fala que todas as coisas estão na mão do Senhor, então eu creio que é necessário que haja confiança. E acho que um dos medos que, assim, talvez apavora muitas pessoas é o medo do desconhecido. Então, se eu pego esses dois últimos medos que nós falamos aqui agora, o medo de não ter controle e o medo do desconhecido, eu consigo mais ou menos entender a fé de muita gente. Algumas pessoas não conseguem se submeter a uma fé, a uma esperança de vida no Senhor Jesus, porque, primeiro, eles não têm controle sobre as situações. E para acreditar naquilo, é preciso enfrentar o desconhecido. Está vendo como que às vezes assim, parece simples, e às vezes você até pode estar experimentando isso na sua vida, mas nunca identificou isso dessa forma? Talvez você até participe de alguma igreja, participe de algum evento religioso, participe de algum dogma, né, de alguma doutrina espiritual, mas ainda tenha receio de não estar no controle, tenha receio de pegar o manche da sua vida, né? Imagina o volante do seu carro. A vida com Deus é mais ou menos isso. Você está dirigindo aqui seu carro, você conhece Jesus, você tira o volante do seu carro, entrega nas mãos dele e fala: Senhor, a partir de hoje quem conduz a minha vida é o Senhor. E Jesus entrou exatamente nessa condição. Foi exatamente aí que Jesus entrou para mudar tudo. E ele participou de todas as coisas. O que significa que Jesus participou de todas as coisas? Ele assumiu a carne, ele sentiu a fome, ele sentiu a sede, ele chorou, ele sofreu, ele morreu, ele teve medo. Ele sofreu angústia. A Bíblia fala que em determinado momento Jesus transpira sangue. Imagina o nível de complexidade do medo que Jesus estava sentindo. E o medo dele não era de Satanás, o medo dele não era das pessoas, o medo dele não era porque Roma queria prender ele, era de estar longe de Deus. Era de estar, de ser abandonado por Deus. Hebreus 4, no versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que com nós, ou seja, se está com nós, ele está junto conosco, ele participou das mesmas coisas. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então isso significa o quê? Que Jesus não olha para o sofrimento de longe, ele não olha para o sofrimento sem participar, ele não olha para o sofrimento apenas como alguém que sentou como na tela de um cinema e vê a vida dos seus filhos aqui na terra passando, como se fosse um filme de cinema sendo assistido. Não, ele é um participante, ele vai lá e participa, ele entrou na condição humana, ele entrou e sentiu exatamente tudo aquilo que era para nós sentirmos. E o que é o Sheol? O que significa essa palavra Sheol? Porque o Antigo Testamento, ele frequentemente, essa palavra, que é uma palavra hebraica, ela é traduzida, ela é mantida ali ainda. E uma maneira simples, e talvez de te explicar isso, ela está muito associada ao mundo dos mortos, à sepultura ou a um domínio dos mortos. É sobre isso que essa palavra está falando. Precisamos, talvez, evitar colocar ela dentro de uma palavra, ou então pegar todas as coisas e colocar dentro daquilo que a nossa imaginação popular chama de inferno. A Bíblia, ela utiliza diferentes tipos de imagens para falar de Sheol. Por exemplo, Sheol, Hades, Geena, abismo, morte, sepultura. E eles não devem ser tratados automaticamente como sinônimos perfeitos, sabe? Você lê uma palavra, então tudo tem o mesmo significado, tudo é a mesma coisa. Não é isso que a palavra quer dizer. Davi e o Sheol, por exemplo, Davi descreve o Sheol no Salmo 30, no verso 2 ao 3, diz assim: Senhor meu Deus, clamei a ti. Se ele clamou, ele está em algum lugar clamando por alguém. E tu me saraste. Senhor, fizeste-me subir a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Você entende que ele está usando duas expressões numa mesma oração? E a palavra é o Sheol. Então o Sheol não é um lugar pré-definido. O Sheol, ele tem várias conexões, vários contextos que ele pode ser apresentado. Por exemplo, aqui nesse salmo, por exemplo, Davi usa essa linguagem da sepultura e do abismo para falar de uma situação de perigo,
de uma situação onde ele estava correndo muito perigo, ele estava muito angustiado, ele estava muito agitado, ele estava correndo perigo, e porque ele estava correndo perigo, ele usa essa expressão. E isso nos mostra que a linguagem bíblica da morte, ela pode ser usada de maneira literal, mas também de maneira poética, também de maneira espiritual. Você, quando sente algo, depende do momento que você está sentindo, depende da situação a qual você está sentindo, depende daquilo que você está experimentando. Um exemplo, o salmo mais conhecido de todos, talvez, acredito que um dos, né, o Salmo 23, e também o Salmo 21 é um salmo muito, muito conhecido, mas o Salmo 23, no seu verso 4, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Observe o que Davi está dizendo nesse texto. Eu nunca entrarei no vale. Ele diz assim, ele não está dizendo que ele nunca vai entrar no vale, ele está dizendo que por mais que ele andasse pelo vale, por mais que ele estivesse já nesse lugar, por mais que ele estivesse nesse lugar onde ele estava ali desesperado, com medo, e ele está querendo dizer o que para a gente? Que existem momentos que nós atravessamos vales. Existem momentos que nós atravessamos lugares desérticos. Mas vale não significa abandono. Vale não significa que Deus deixou de nos assistir. Você entende isso? Vale quer dizer que nós estamos passando por um lugar, mas nós ainda estamos sendo supervisionados por Deus. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não nos alcance. Então quer dizer que em todo lugar, por todo aspecto que eu estiver vivendo, seja a prova que for, a mão do Senhor está ali. E uma grande verdade que eu vejo no Salmo 23, não é assim, o cristão nunca vai passar pelo vale, ao contrário, o cristão não atravessa o vale sozinho. É o cristão entendendo o seu papel, é o cristão entendendo que quem está com ele, tu estás comigo. É o que Davi fala, tu está comigo, Senhor. O Senhor está presente, o Senhor é quem realmente me conduz pelo vale. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. A vara corrige, o cajado levanta a ovelha quando ela cai. A gente precisa entender a profundidade das coisas de Deus. Às vezes você lê a Bíblia talvez muito rápido, ou lê apenas por uma questão de proclamação, para ler aquele texto, que é um texto poderoso, é um texto espiritual, principalmente Salmos, né? São orações espirituais, são orações que declaram a vitória de Deus sobre as nossas vidas em inúmeras condições, inúmeros sheols, né? Em várias situações, e ali nós estamos proclamando orações espirituais. Eu dou um outro exemplo para você. Por exemplo, Jesus e Lázaro. João, capítulo 11, verso 3 ao 4, diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte. Ele está definindo aqui. Mas para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus sabe exatamente o que ele vai fazer. Meu irmão, minha irmã, Jesus não perdeu o controle. Não está faltando gerência no céu. O céu não está em crise. Jesus tem o controle de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, mas o grande problema aqui é o quê? Volta lá aquela coisa que nós falamos do medo. O medo é o quê? A ausência de controle. Os discípulos não sabiam. Os discípulos não sabiam o que ia acontecer. Elas estavam noticiando para Jesus que o irmão dela estava prestes a morrer e que ninguém podia fazer nada, mas se ele quisesse fazer alguma coisa, era tempo, ainda dava tempo. Mas assim, aí Jesus surpreende eles com algo que ultrapassa o nosso entendimento, a nossa compreensão. Porque depois da morte não tem o que a gente fazer. Concorda comigo? Depois da morte não há mais a necessidade nem de eu não me comunico mais com aquela pessoa. O fio de prata foi cortado. Ela foi recolhida pelo Senhor. E dali para frente, o destino daquela pessoa, é só o Senhor quem sabe o que vai acontecer. Mas Lázaro morre. E depois que Lázaro morre, aí a coisa fica interessante, porque Jesus espera ele morrer para que ele possa chegar. E Jesus espera 4 dias, porque
Talvez você não saiba, mas tradicionalmente, antigamente na cultura judaica, eles diziam que nos 3 primeiros dias que alguém morria, o espírito ficava ali rodeando, né, o corpo, e eles acreditavam que em algum momento haveria a possibilidade desse espírito retornar para o corpo e essa pessoa ressuscitar. Então ele espera o 4º dia para que toda a cultura daquela época, daquele lugar, também fosse superada pela glória que ele carregava, para que não houvesse dúvida nenhuma que ele era o Cristo. Lá no livro de João, nesse mesmo texto, João 11:35, diz assim: e Jesus chorou. Jesus chorou, é o menor verso da Bíblia. Jesus chorou. E talvez seja um dos versículos que mais nos impactam, porque ele revela algo enorme. Jesus sabe exatamente o que ele vai fazer. Jesus sabe que ele vai ressuscitar Lázaro. Jesus sabe o que vai acontecer, que todos vão ficar ali assustados. Mesmo assim, ele chora. Sabe, por que ele chora? Porque ele via que mesmo ele estando presente, e as pessoas ali naquela época estavam conhecendo os seus milagres, e experimentando coisas extraordinárias através de Jesus, as quais eles nunca tinham visto. Era algo assim, que transcendia qualquer seres, qualquer autoridade espiritual naquela época, porque existiam outros homens, ou existiam outros tipos de Jesuses, vamos dizer assim, com perdão da expressão, mas que tentavam se passar por homens espirituais, por homens que carregavam tipos de Cristo, para ficar mais simples para você entender. Existiam outros tipos de Cristo que fracassaram. Quando o próprio sacerdote aconselha, e as pessoas vão ter com ele, fala: olha, o que a gente faz? Porque esse Nazareno, ele está criando aqui uma revolução. Ele diz: outros homens já vieram dizendo que eram Deus também, e deixa o próprio tempo vai mostrar se ele é um Deus ou não, porque os que tentaram fazer isso antes e vieram, eles fracassaram, eles morreram e nada do que eles falaram aconteceu. Mas com Jesus não foi assim. Porque as pessoas estavam ali experimentando coisas extraordinárias na presença dele. E isso é incrível de se observar. Mas Jesus chora, e ele chora por quê? Porque Lázaro está morto? Porque Marta e Maria estão ali já desacreditadas, sem entender? Não, ele chora porque aquele povo já estava, sabe, fazendo o quê? Eles já estavam ali cultuando a morte. Eles já estavam no velório. Eles já estavam chorando. Entenda que quando Jesus chega, o choro para. Quando Jesus chega, o choro cessa. Porque Jesus ele tem poder sobre a morte. O que ele está mostrando para esse povo ali é exatamente isso. E a oração de Jesus ele fala: Senhor, olha, a palavra diz que ele chorou. Ele diz: Senhor, eu te agradeço, eu estou falando aqui em alto bom som, para que todos ouçam, mas não é porque eu tenho dúvida do que o Senhor vai fazer. Não é porque eu tenho a dúvida que o Senhor vai curar esse Lázaro, que já há 4 dias está lá dentro do sepulcro e já cheira mal. A minha indignação é porque eles não conseguem te ver. Eles são tão cegos pelos costumes, pelos hábitos, pela religião, pelo secularismo, pelo homem, que eles não conseguem identificar o teu espírito em mim. Sabe, Jesus sabia o final da história. Ele sabia que, assim, o que ia acontecer ia deixar todo mundo perplexo, mas não era sobre Lázaro, era sobre o que eles queriam. Ele queria que as pessoas entendessem. Jesus, em momento nenhum, ele nega a morte, em momento nenhum. Jesus diz lá em João 11:21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus responde algo para ela. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele deu um endereço para ela, ele deu uma rota de GPS para ela. Ele diz assim: olha, vocês estão acreditando na morte, mas eu quero dizer para vocês, se você crê em mim, até quem morrer estará vivo. Ele não está falando simplesmente de uma morte física. Ele não está falando simplesmente de algo finito, de algo que nos limita. Ele está falando de algo muito superior a isso. Da presença dele, da ressurreição e da vida. Ele está dizendo: eu não sou assim, eu não sou apenas aquele que chegou aqui, eu tenho a ressurreição, eu sou a ressurreição.
Sabe, às vezes a gente pode olhar para Jesus assim, se acontecer algo, ele pode... Não, ele pode sim, ele é credenciado. Ele diz, eu sou a ressurreição. Então quem estiver em mim, quem crer em mim, estará vivendo a ressurreição. Isso muda tudo, isso muda o jogo inteiro, porque a resposta cristã para a morte, muitas vezes ela não é simplesmente uma teoria sobre o que acontece depois da nossa vida, sabe? A resposta cristã, ela é uma pessoa. Tem pessoas que às vezes ficam querendo entender, o que vai acontecer? Eu vou encontrar, mas vai ter cachorrinho no céu? Vai ter isso, vai ter aquilo? Talvez você se faz essas perguntas, eu também já fiz essas perguntas, mas eu preciso entender que a resposta cristã para a morte, do que vem depois, ela é muito simples e curta. Ela é uma pessoa. Ela é Jesus. Você está entendendo como é simples? É complexo, mas é simples? Porque se eu deposito toda a minha confiança em Jesus, se eu creio em Jesus de todo o meu coração, se eu declaro ao Senhor Jesus com todo o meu coração que eu creio que Ele é o condutor da minha vida, que Ele é a vida, que Ele é a ressurreição, que Ele é a glória do Pai, toda a glória de Deus está na minha vida. Nós somos a extensão do reino de Deus. Jesus, diante do sepulcro, lá em João 11, 43, 44, diz assim, e tendo dito isso, clamou em grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Jesus disse, desliga-o e deixa-o ir. Ou seja, primeiro tire as faixas dele, em outras traduções, e deixa-o ir, deixa ele viver. Ele me encontrou. Todo mundo aqui que está vivo não me encontrou, mas ele que estava morto me encontrou. É sobre isso que Deus está falando, é sobre isso que Deus está ensinando para a gente, através da pessoa de Cristo, que não existe morte para o cristão. O cristão não tem que ter medo da morte, porque o cristão já está em Cristo. Aí como é isso? Fechou o olho, a hora que você abriu, você está na glória. É desse jeito que a palavra fala. Eu sei que tem pessoas que vão defender pré-tribulacionismo e tribulacionismo e tantas... Mas não é sobre isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando sobre a pessoa de Jesus, sobre todo o universo de Deus que envolve Cristo. Tudo está nele, toda a resposta está nele. Assim, eu imagino essa cena, sabe? Jesus chama alguém para fora daquilo que parecia ser o final. Jesus chama Lázaro, sabe, do lugar onde acabou o trilho, não tem mais estrada, está the end ali, final, as pessoas já estavam ali cultuando o morto, eles já tinham acendido vela para o defunto, já estava tudo resolvido, mas para Jesus não, porque Jesus vem e muda tudo. Muda por quê? Porque a perspectiva de Jesus é uma perspectiva do reino, é uma perspectiva da glória, uma perspectiva que ela se movimenta na majestade de Deus. Ela não tem problemas com a morte, para ela não faz diferença, porque Jesus é a própria vida. A morte não tem poder sobre Jesus, mas Jesus tem poder sobre a morte. E eu não falo só de morte física. Quantas áreas da sua vida talvez estão mortas? Relacionamentos, sonhos. Quantas áreas da sua vida precisam ser ressuscitadas por Jesus? O tempo é hoje. O tempo é agora, não é ficar esperando e fazer a campanha de 70 mil dias, não, é a hora, é a decisão. Eu decido entregar a Jesus o senhorio da minha vida. Ele não é só o meu Salvador, Ele é o Senhor da minha vida. E aqui existe, sabe, uma imagem poderosa sobre o cativeiro, e foi o que nós falamos na última aula, sabe? Lugares de cativeiro. Ele diz para o homem que está preso no cativeiro da morte, nesse caso é o cativeiro da morte, ele diz, Lázaro, sai para fora. Então, nós temos que entender que sair do cativeiro é uma ação nossa. Abandonar o cativeiro é uma decisão minha, abandonar o lugar onde eu estava preso, para que eu possa viver agora uma nova experiência, com uma nova mentalidade, com uma nova conexão, com um novo acesso e com uma nova roupagem, porque Jesus está em mim. A morte não tem a última palavra sobre a vida do crente.
Não aceite se tem alguma coisa na sua casa, na sua vida, que ainda não foi resolvida, não foi alinhada. Meu irmão, minha irmã, levante a mão, declare: não há morte na minha casa. Jesus vive, clame, chame a existência na sua casa. Declare, não aceite. Sabe, porque eu acredito que o inimigo, ele trabalha com muita calma, ele tem tempo. Ele não sabe quanto tempo de vida nós temos. Mas o tempo de vida que nós temos, ele vai fazendo o quê? Ele vai trabalhando, ele vai ali olhando com paciência. Às vezes ele vê o crente que está muito crentão ali, está adorando, está louvando, ele fala: opa, eu vou esperar um deslize dele. A hora que o camarada dá um deslize, ele vai lá e olha a rasteira, vai lá e derruba o cara. Por isso que a palavra diz assim: você que está em pé, vigie para que não caia. Então, a vigilância, ela deveria ser o nosso crachá. O crachá do crente, a gente anda com um crachá escrito: vigilante. Seja manso como a pomba e sagaz como a serpente. Seja o tempo inteiro manso como a pomba, mas astuto. Esteja o tempo inteiro observando. Por quê? Porque o leão está procurando alguém para tragar. A palavra de Deus diz que a boca do inferno procura o tempo inteiro, ela não para de tragar. E quem dá brecha? Nós. E a gente dá brecha muitas vezes aonde? Conhecendo a palavra. Vida com Deus não é uma vida de brincadeira. Eu não vivo do jeito que eu quero. Deus estabeleceu os padrões dele. Quando você vai trabalhar numa empresa, existem regras, existem normas. Eu não quero comparar o reino de Deus com uma empresa, mas no sentido de nos adaptarmos às regras da casa. Não é trazer a Bíblia para o mundo e adequar a Bíblia ao mundo, porque as coisas mudaram, a palavra que era antes não é hoje. Não, a Bíblia não mudou, Deus não mudou. A palavra de Deus diz que ele não passa a sombra de mudança. Só que eu preciso entender que a morte não tem a última palavra sobre a minha vida. João 5, 28 e 29 diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição e a condenação. Jesus apresenta a ressurreição como uma realidade futura, como uma realidade possível, como uma realidade real. Realidade real é ótimo, mas é exatamente isso que ele está falando. Jesus, ele vai até a morte, e agora nós chamamos a cruz, não tem como falar da morte de Jesus sem mencionar a cruz. Jesus, ele não vai lá simplesmente e ensina sobre a morte, ele vai lá e fala: olha, essa é a cruz, ela está ali é o Gólgota, ali é a caveira, você vai passar por aqui, a ideia que você tem que ter é essa, e aí se acontecer isso, eu daria para vocês poderes assim. Não, ele vai lá e ele é o cordeiro que é imolado, ele é o cordeiro que é sacrificado. Ele sente dor, ele sente medo, ele sente abandono, ele sente exatamente tudo que eu e você sentimos. A palavra de Deus diz que tudo recaiu sobre ele. Todas as coisas naquela hora pesaram sobre Jesus. E a oração de Jesus pesado, a oração de Jesus, sabe, ali contristado, ali sendo amassado, sendo esmagado. Eu imagino os ossos de Jesus sendo esmagados. Ele olha para nós que desejávamos o mal ali, eu falo para nós, ali olhando como Roma, como as pessoas que aprisionaram Jesus, prenderam ele ali, queriam que ele mostrasse sinais. As pessoas ainda queriam sinais, eles não estavam ali habituados a conviver com a graça. Eles queriam um Deus serviçal, um Deus que obedecesse às ordens deles. Eles nunca se submeteram ao senhorio de Cristo, porque todos aqueles que se submeteram ao senhorio de Cristo, Jesus sempre perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Então veja, Jesus mudava a realidade daquele que o enxergava, mesmo sem ver. Isso tem que mudar, a nossa mentalidade tem que mudar. Jesus, ele não ensina para a gente simplesmente sobre a morte, ele entra nela. Filipenses 2:8 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz, a morte mais horripilante que pode existir, aonde a nudez de Jesus foi exposta, onde foi lançado, levado numa cruz, e sabe, foi blasfemado, ele foi cuspido. Um homem que era sofrido em dores, Isaías 53 diz isso. O que é que chamava a aparência de Jesus?
A palavra diz que nele não havia beleza na sua aparência, ele parecia uma raiz seca, está lá no livro de Isaías 53, leia lá, está lá. Quer dizer que o que chamava atenção em Jesus era a sua empatia, era o seu coração pronto a servir, a sua dedicação em amar o próximo, a sua dedicação em servir ao próximo. Porque isso é tão importante a gente entender, porque a vitória de Cristo, ela não acontece evitando a morte, ao contrário, tem coisas da sua vida que precisam morrer. Você talvez está evitando, está negociando uma coisa ali, não, é porque ainda eu faço isso aqui escondido, eu tenho um pecadinho aqui, que ele é de estimação, ele está comigo já tem muito tempo, eu vou manter ele aqui. Meu irmão, minha irmã, não brinque com as coisas de Deus. Não brinque. Sabe, a vida de Deus, a vitória de Deus acontece quando ele atravessa a morte, ele vence a morte. E aí com isso ele traz algo que é extraordinário, que é a ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, verso 54 e 55 diz assim: tragada foi a morte, ou seja, ele venceu a morte na vitória, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu agulhão? Ele faz uma pergunta para a morte. Onde é que está a morte, o que me prendia? Onde é que está o que me aprisionava à morte? Onde está o inferno, a tua vitória? O que está querendo dizer? Paulo não está dizendo para a gente que a morte ela nunca existirá até a consumação. Não é isso que ele está falando. Ele está proclamando que a morte perdeu o seu poder sobre aqueles que estão aonde? Em Cristo Jesus. Então, perdeu o playboy, a morte não tem mais poder sobre a sua vida. Se você está em Cristo verdadeiramente, você confessa Jesus com a sua boca e o seu coração tem verdadeiramente uma fé conectada a Jesus, a sua obra, ao seu caráter, a tudo que ele é, a tudo que ele realmente significa, tudo aquilo que ele é como um arquétipo da glória de Deus, meu irmão, não existe morte na sua vida, então para de ter medo, avança, para de olhar para trás, para de acreditar que Faraó tem algum poder na sua vida, ou faraós, ou pragas, ou sei lá, o Egito, eu não sei o que é que persegue você, meu irmão, minha irmã. As coisas do inimigo, elas são finitas, quando você conhece Deus. Quando você aceita Jesus, todas as coisas mudam. Jesus possui chaves, entenda isso. Apocalipse 1, 17 ao 18, diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, não tem ninguém depois de mim. Aqui já elimina uma série de dúvidas de pessoas que procuram outros intercessores. Aqui já resolve essa passagem. Aqui já resolve esse embrolho que há muitos anos aí as pessoas, infelizmente, têm essa confusão. Ele diz claramente: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Ou seja, eu venci, eu estou vivo, mas eu fui morto, mas eu estou vivo porque eu ressuscitei. Mas eis que estou vivo para todo sempre, e agora é eterno. Agora a morte não tem mais poder sobre Jesus. E ele diz amém. E o que é amém? É quando a gente se apega a uma realidade de verdade. É quando a gente abraça uma realidade, uma mensagem, um decreto de verdade. E a gente não solta mais aquilo. Jesus, ele confiava de tal forma em Deus, que ele não ousou a entregar a sua própria vida, sabendo e confiando que Deus não ia deixar ele na chapada. Ou seja, existia um lugar preparado para Deus, existe um lugar preparado para mim e para você. Existia uma cadeira ao lado direito de Jesus, de Deus, para que Jesus sentasse e reinasse. Existe um lugar para mim e para você, existe uma promessa de Deus. E aí Jesus fala, depois de tendo isso, ele fala assim: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Talvez você nunca entendeu isso, mas o diabo trabalha para Deus, ele só vai até onde Deus permite ele ir. Parece estranho falar isso dessa maneira, né? Mas é verdade. Olha o que acontece com Jó. Ele se apresenta, Deus mostra o próprio Jó para ele, instiga inclusive o próprio Satanás: não tem ninguém lá na terra igual a ele, ninguém tem o caráter dele, ele é um homem reto, ele é íntegro, ele se desvia do mal, ele era crente. E Satanás vai lá e tenta fazer tudo, e aquele homem não desvia. E sabe por quê? Porque Jesus, ele sabe, ele conhece a nossa natureza. Ele foi lá e tentou, mas quem não permitiu? O próprio Deus. Então, o que eu preciso entender: quem é que tem as chaves? Quem é que tem as chaves que realmente sabe,
nesse caso que eu estou te falando, Deus, ele permitiu Satanás ir até ali, ele falou assim, ó, toca em tudo, tira os filhos, tira a casa, tira o trabalho, tira o emprego, mata boi, camelo, cavalo, tudo que ele tiver. Na vida você não toca. A vida dele é minha. Ou seja, para um bom entendedor, obedece quem pode, simples assim. Aliás, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É o ditado, né? E isso acontece na Bíblia. E eu preciso entender quem possui essas chaves. Jesus, não nós. É aqui que às vezes tem a confusão. Jesus possui as chaves, não nós. Não o medo, não Satanás. Jesus. Eu quero fazer aqui uma correção que eu acho oportuna em relação à guerra espiritual, sabe? Às vezes, nós falamos tanto sobre Satanás, eu sei que as pessoas... Ele é um indivíduo que, para muitas pessoas, desperta ali um interesse para conhecer, e a gente tem que aprender a conhecer o nosso inimigo, de verdade. Mas entenda que ele só pode fazer aquilo que ele tem permissão para fazer. E esquecemos que Jesus já fez tudo. Imagina que numa largada a gente já começou a largada com o prêmio na mão. A gente já ganhou. Como é que vai ser o final? Acabou, já ganhamos. Não tem prorrogação, não tem bola de ouro, não tem, sabe, tentativa, não tem tribunal superior, não tem corrupção, nada. É o reino reto e justo da glória de Deus que vai reinar. Colossenses 2, verso 15, diz algo maravilhoso. E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou sobre si. Lembra lá da armadura de Deus, que está no livro de Efésios, capítulo 6, do 10 ao 18? Fala sobre principados, potestades, governadores desse mundo, enfim, fala de lugares espirituais. Aqui está falando, em Colossenses 2,15, que Jesus foi lá e ganhou de todo mundo. Você está entendendo? É maravilhoso, desculpa expressar dessa maneira, mas você já é um vitorioso. Você já recebeu toda a majestade de Deus na sua vida. Você já está vivendo a vida de Cristo. Então por que você tem medo? Para de ter medo. Ah, mas eu estou enfermo, mas eu estou isso. Se você dizer eu estou, é porque você concorda. Pare de dizer eu estou e comece a dizer o quê? Seja curado em nome de Jesus. Proclame, mude a realidade. Você muda a sua realidade com a sua palavra, com a sua mente, com o seu pensamento, com aquilo que você crê verdadeiramente. Comece a crer verdadeiramente. Talvez você tenha alguém enfermo em casa ou conviva com algum problema ou algo desse sentido, comece a orar vendo essa situação já resolvida, porque era isso que Jesus fazia, ele chegava diante do cego, mas para ele não existia cego, porque ele olhava com os olhos de Deus, e diante dos olhos de Deus tudo é perfeito. A realidade distorcida é a realidade que Satanás vem e distorce para nós, mas a realidade de Deus, ela é reta, ela é justa, ela é perfeita. E a gente precisa entender isso. O conceito de porta, eu preciso entender isso, que a guerra espiritual, na verdade, ela não começa no medo. Ela começa com a vitória de Cristo. Mas o problema é que a gente abre portas. E a gente precisa entender agora, eu vou tentar usar uma linguagem um pouco mais simples para a gente entender sobre isso, porque quando nós falamos de portas, nós precisamos pensar de portas de forma bíblica, e não de porta de casa, e não de porta como a gente imagina. Uma porta, ela representa acesso, entrada, passagem, uma oportunidade. É isso que eu tenho que entender. Jesus usa essa linguagem em João 10,9, por exemplo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, ele te dá um endereço. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens, ou seja, achará um lugar para descansar. Então quer dizer que Jesus é um acesso, é uma entrada, é uma passagem, é uma oportunidade para que nós possamos mudar. Jesus é a porta da vida. Por isso que não existe outro caminho, não existe outro atalho. Jesus é a porta da vida. Então nós podemos constatar a partir disso que
Quem abre a porta é Jesus. Quem convida você para entrar é Jesus. Mas o pecado conduz a gente aonde? Para a morte. Quer um exemplo? Por exemplo, Caim e o pecado. A palavra de Deus diz assim, Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o desejo, mas sobre ele você deve dominar. Sabe o que Deus está falando para Caim aqui? Caim, o pecado, a vontade de matar seu irmão está aí, ó. Seu coração está latente, Caim. Você está querendo ir lá e meter o louco. Mas deixa eu te falar, essa vontade está no seu coração, mas você domina isso. Você tem o controle de dominar isso, basta você querer. Aqui tem uma linguagem clara do que é porta espiritual. O pecado está diante de Caim como uma possibilidade de domínio. Isso pode ser o vício, pode ser a bebida, pode ser a prostituição, pode ser a mentira, pode ser tantas coisas, coisas que dominam, frutos da carne. Efésios 4 diz sobre um lugar, por exemplo, irai-vos e não pequeis. Então está dizendo assim, olha, você pode irar, você pode até ficar nervoso, mas você não pode pecar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, que não termine o dia você estando irado desse jeito, para que não deis lugar ao diabo. Quer dizer que quando nós mantemos uma ira e uma indignação no nosso coração, nós estamos fazendo o quê? Adubando a terra para o diabo vir e fazer o quê? Plantar sementes do mal, sementes de morte. Paulo não está ensinando uma fórmula de superstição para nós. Ele não está ensinando uma mandiga para a gente, ele está mostrando que determinadas atitudes, elas podem conceder espaço para uma influência que vai vir na nossa vida de maneira destrutiva. Eu te dou o exemplo de Saul. Saul permitiu que o que entrasse na vida dele? Ciúme, inveja, tudo isso cresceu dentro dele. 1 Samuel, capítulo 18, verso 9, diz assim, e desde aquele dia em diante, Saul tinha a Davi em suspeita. Ele tinha inveja. Sabe quando alguém fica te olhando, fica medindo os seus passos? Saul ficava olhando para Davi, não, será que esse cara vem aqui tocar harpa para mim? Ah, não sei não, hein? Acho que ele está querendo meu trono. Sabe o que é isso? Insegurança, medo. Você está vendo como que o medo desestabiliza? O medo, ele não deixa você viver o seu propósito. O medo, ele prende você a viver o propósito do outro. E isso é terrível. 1 Samuel, capítulo 18, verso 10, diz assim, e aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava com a sua mão como de costume, e Saul tinha na sua mão uma lança. Olha só. Não, sabe, eu não quero simplificar esse texto dizendo que toda inveja era demônio, demonizar tudo. Não, não era isso não. Mas o texto, ele mostra uma situação muito específica. Ele narra algo que acontecia no coração de Saul. O coração de Saul já estava caminhando de uma maneira, para uma direção, para um caminho destrutivo. Uma pessoa, ela pode ser levada a um lugar inferior. Imagine alguém que foi profundamente traído. Traído não é só homem e mulher. Sabe, a pessoa começa a pensar, ninguém presta, ninguém é confiável, eu preciso me proteger, eu nunca mais vou amar alguém, porque traíram meus sentimentos. Depois de 10 anos, ela continua reagindo àquilo que aconteceu 10 anos atrás. A pessoa não muda, ela está presa a um cativeiro. Ela está presa a um sistema de crença. O medo gerou um sistema de crença. Ela está presa fisicamente? Não. Mas existe uma área interior que não está livre no coração dela, porque ela está presa a um conceito agora. Aquela dor gerou um trauma, e esse trauma gerou o quê? Fissura. Gerou fissura na alma, e ela foi o quê? Ela foi corrompida. Então ela não consegue estabelecer um sistema de crença. Por quê? Porque ela só vê morte. Davi foi um homem que foi alvo de muitos vales. Davi conheceu o vale, mas ele também conheceu a presença de Deus, no vale inclusive.
Salmos 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso significa que um coração quebrantado não é um lugar onde Deus não pode entrar. Pode ser justamente o lugar onde aprendemos a experimentar a sua presença. Quer dizer que o coração quebrantado e contrito é o lugar onde Deus pode habitar. Não transforme todo o sofrimento da sua vida em um demônio. Não demonize tudo, nem tudo é demônio. Uma pessoa ela pode ser deprimida, traumatizada, ela pode ser ansiosa, ela pode ser doente, ela pode, sabe, sem que signifique automaticamente uma possessão demoníaca. Precisamos ter responsabilidade pastoral sobre isso, ministerial sobre isso. A Bíblia mostra sofrimento, a Bíblia mostra doenças, a Bíblia mostra pecado, a Bíblia mostra opressão, a Bíblia mostra luto, a Bíblia mostra perseguições, a Bíblia mostra batalha espiritual, e nem tudo é a mesma coisa. Jesus trata cada pessoa de uma forma muito diferente. Jesus cura o enfermo, liberta o endemoniado, ele consola a Marta, ele chora com Maria, ele confronta Zaqueu, que se torna crente da hora que desce da árvore. Ele perdoa uma mulher pecadora. Ele restaura Pedro, que andava com ele. O método muda. O coração não muda. O coração de Jesus não mudava. O coração de Jesus era um coração obstinado a levar a glória. O caso de Zaqueu, por exemplo, tem mexido muito comigo. Eu tenho lido muito a história de Zaqueu. Lucas capítulo 19, verso 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo de maneira quadruplicada. Antes de Jesus entrar na casa dele, Zaqueu virou crente. Antes de Jesus entrar na casa dele, ele entendeu que não era só agora falar que ele era da igreja, que ele era de Jesus, não. Ele foi lá e restituiu quem ele deu problema, quem ele deu prejuízo, quem ele tomou dinheiro, quem ele fez sabe-se lá o quê. Jesus não expulsou um espírito da avareza de Zaqueu. Ele levou Zaqueu a um arrependimento. Às vezes o que precisa acontecer da sua vida não é demônio. É expulsar a avareza. É expulsar a dura cerviz. E qual que foi a mudança na vida de Zaqueu? Uma mudança prática. Ele virou crente e convidou Jesus para morar na casa dele, para passar a noite na casa dele. E Jesus foi. E quantas outras pessoas ali estavam olhando, pessoas religiosas? Sabe, você pega o caso de Pedro, Jesus não expulsou um espírito de fracasso de Pedro. Ele restaurou Pedro. João capítulo 21, verso 17 diz assim: disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro entristeceu-se por ter dito pela terceira vez: ama-me, Senhor. E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Jesus transforma a culpa em propósito. Jesus estava mostrando para Pedro que ele ia errar, mas o erro de Pedro não ia mudar o coração de Jesus da maneira que ele amava Pedro. O caso da mulher samaritana, por exemplo, Jesus não faz uma sessão de libertação com ela, não chama ela para a sessão de descarrego, ela não fica no tanque, sabe, caída, babando, não, ele simplesmente, Jesus não fala nada para ela que não seja uma conversa de um pai com uma filha, é o orientador falando com quem está perdido. Sabe, é uma conversa, ele confronta ela, ele revela a ela, ele oferece água viva para ela, e ela se torna numa verdadeira testemunha, porque quando ela sai do tanque e volta para a cidade, ela nem os cântaros leva, ela volta para a cidade fazendo o quê? Falando de Jesus, que ela conheceu o Cristo, o enviado, o Messias foi revelado, ele se revela para ela. João 4,19 diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: diz-me tudo quanto tem feito. Olha só, ela saiu da presença de Jesus poucos minutos depois. Sabe o que ela estava fazendo? Gerando ovelhas, apacentando ovelhas, falando de Jesus, ganhando vidas para Jesus. Às vezes a gente tem ficado acovardado, nós não temos mais o expediente para falar com Jesus, muitas pessoas têm vergonha.
Nós estamos vivendo num mundo onde quase não se pode mais falar com liberdade. Eu não tenho medo de falar da minha fé, eu não tenho medo, eu não tenho o direito de chegar e passar o trator na vida das pessoas porque elas pensam diferente de mim. Não, isso é errado. Mas eu preciso ter verdadeiramente a consciência daquilo que eu vivo. Sabe, essa mulher, por exemplo, é uma mulher marcada pela história de uma mensagem de graça. O que Jesus entrega para ela é graça. Entenda, morte e identidade, uma das armas que o medo tenta fazer com que o ser humano acredite, sabe, se eu preciso saber disso, minha vida acabou. Jesus nos ensina uma perspectiva muito diferente. Pega comigo Mateus 6, 31 ao 33, diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque todas as coisas os gentios procuram. Decreta o vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas as coisas, mas buscai primeiro o reino, a justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, então, que tudo é gerado no reino. Quer dizer que tudo começa no reino. Jesus muda a nossa prioridade. Qual é a sua prioridade? Qual tem sido a prioridade na sua vida? É sobre isso que eu quero que você entenda, é sobre isso que eu quero que você experimente comigo. O medo não precisa governar a sua vida. Romanos 8,15 diz: porque não recebemos o espírito de escravidão. Você não é mais escravo, você recebeu de Deus a palavra que liberta, que cura, que transforma, para outra vez estardes em temor. Não é para você viver mais o terror que você viveu outra hora. Receba a sua libertação. O medo quer paralisar você, o medo quer manter você refém. Mas recebesses o espírito de adoração dos filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Vem, meu Pai, meu cuidador, meu protetor. Escravidão é temor. Adoração é relacionamento. A morte não pode separar o crente de Cristo. Romanos 8, 38 e 39 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a qualquer tipo de criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha o que ele está falando, olha a declaração de amor que ele está falando para mim e para você. Nada pode separar você do amor dele, nem a morte, nem a profundidade, nem a altura, nem o inferno, nada, nem os anjos, nem os demônios, nada pode tirar o amor dele da sua vida. Sabe, eu quero que você olhe para essa lista que eu acabei de falar para você. Paulo coloca até a morte dentro dela. Entra no pacote. O que é que pode separar o amor de Deus? A morte? Não, ela não pode. Ele anula já. Ele fala, ela não pode, porque Jesus está acima dela. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A morte não é o fim para quem está em Cristo. João 14, 1 ao 3 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar, eu vou preparar, o seu Salvador, vou preparar, eu estou garantindo para você, eu vou lá preparar uma morada para você. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Espera que eu vou lá, vou preparar e vou voltar. Se comporta enquanto eu não estiver aqui. Siga o que eu estou falando. Segue o roteiro, segue o meu plano. Eu tenho um plano para você. Segue a minha palavra. A minha palavra ela é fiel. Eu vos levarei a mim mesmo. Para onde eu estiver, vocês também estarão comigo. Jesus não oferece apenas uma explicação. Ele oferece, sabe o quê? Esperança. Jesus é a nossa esperança. O que significa descer às partes mais baixas? Agora eu preciso entrar lá em Efésios 4. Efésios 4, capítulo 4, do verso 8 ao 10, diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso ele subiu, que é senão também que antes tenha descido às partes mais baixas da terra, ou seja, o inferno. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Todos os céus quer dizer que existe mais de um nível
de céu. Então ele passou por todos, ele está aonde? Na glória, na presença, aí face a face com Deus. Essa passagem ela é interpretada de diferentes maneiras na tradição cristã. Alguns, por exemplo, entendem que partes baixas como uma referência à encarnação, a uma condição humana, um lugar, um buraco fundo. Outros relacionam a descida de Cristo ao domínio dos mortos. Outro ponto que eu acho interessante é preservar exatamente aquilo que o texto fala para a gente de forma clara. Cristo desceu e Cristo subiu. E Cristo venceu. E Cristo exaltou acima de todos os céus. A vitória de Cristo é a maior que a profundidade do cativeiro. Olha que coisa poética. A vitória de Cristo é maior que qualquer profundidade de cativeiro. Não importa quão profundo alguém tenha caído. A profundidade da queda não é maior do que a profundidade da graça. Entenda isso, Romanos 5:20, guarde isso no seu coração. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus não julga você pelos seus erros passados quando você se arrepende e assume uma nova vida em Deus. Ela leva você para uma nova abundância de graça. O que isso significa para quem ministra? Quando eu encontro alguém em sofrimento, por exemplo, quando você vai falar de Jesus para alguém, eu não preciso pensar sobre isso. Será que esse caso é grande demais para mim? Essa enfermidade é grande demais? Deixa eu pensar aqui se Jesus pode fazer, se ele dá conta de fazer. Deixa eu ver se aqui a Bíblia fala desse tipo de enfermidade. Jesus é suficiente? A resposta é muito simples. Sim, ele é suficiente. Existe uma missão para nós, no livro de Isaías, capítulo 58, verso 6, diz assim: porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres e quebrantados, e despedaces todo o jugo. Está falando que a gente vai nos lugares, a gente vai orar em nome de Jesus, e toda a prisão, todo o cativeiro, tudo aquilo que existe preso na vida daquela pessoa, se a questão for espiritual, existe uma dimensão prática de libertação. Libertar a pessoa também envolve romper a injustiça, a opressão e o jugo sobre a vida daquela pessoa. Lembra do gadareno? Que ninguém queria estar perto dele, mas quando Jesus termina o processo de libertação, ele está sentado com roupas limpas, em pleno vigor, com a mente e a consciência estáveis. Existe uma dimensão que Deus quer trabalhar. A libertação não é só oração. Às vezes nós queremos orar para Deus, sabe, para que Ele liberte alguém de uma situação que exige uma mudança prática. Não é só uma mudança espiritual, mas é uma mudança prática na vida dessa pessoa. E a gente precisa entender isso. Um exemplo, por exemplo, uma pessoa que sofre um abuso. Não basta, vamos expulsar o demônio do abuso. Ela precisa de segurança, ela precisa de proteção, ela precisa de limites, ela precisa de justiça, ela precisa de apoio, ela precisa de cuidado, ela precisa, sabe, quando necessário, de uma ajuda profissional. Isso também é libertação, amparo. O que Jesus fazia com as pessoas, ele dava amparo. Nós somos chamados para dar amparo para as pessoas. Não dispense as pessoas de mão vazia. Aqueles que chegarem até você, você sabendo que pode fazer algo, faça. Tendo você a possibilidade de fazer, faça. Jesus chega a falar para os discípulos: se alguém te pedir a roupa de cima, dê até a de baixo. Ele está falando: entregue tudo o que você tem por amor a mim, se isso for mudar a vida daquela pessoa. Jesus manda amar o próximo de uma maneira assim, e segundo o mandamento dele assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você deseja algo ruim para você? E se você deseja ou você vê as coisas para você de uma maneira, por uma lente ruim, meu irmão, você está precisando reconectar-se com Deus, conhecer as realidades de Deus para a sua vida. Porque também é uma área que o inimigo ataca. Ele tenta, sabe, rasurar. Imagina que as palavras de Deus, elas estão escritas sobre a nossa vida. Ele vai lá e faz o quê? Ele rasura por cima. Ele tenta colar um texto por cima para ver se a gente entende errado. E a maior parte das vezes que as pessoas não estão conectadas na palavra de Deus, elas entendem errado. O amor cristão, ele produz um cuidado concreto.
Sabe, você passa a ser parte daquilo, você não é só alguém que observa, você é parte daquilo que você vê, daquilo que você experimenta, você faz parte do processo. O que é estar nas portas da morte, por exemplo? Quando a Bíblia fala de morte, sepultura, vale, abismo, trevas, nós precisamos observar o contexto do que ela está falando. Às vezes, ela está falando de morte física, mas às vezes ela está falando de maneira poética, de um sofrimento extremo que uma pessoa está sentindo. Às vezes ela está falando de um domínio de morte, de potestades, de principados, de domínio espiritual, de demonização. Em algumas passagens ela aponta para, sabe, para realidades escatológicas. O contexto, a gente tem que observar o contexto antes da especulação, antes da gente achar as coisas. Sabe, tem uma mensagem que eu quero deixar para você. Nós não devemos construir doutrinas internas sobre aquilo que a Bíblia apenas descreve como algo poético. Não é transformar doutrina, não é transformar o texto em uma coisa que, sabe, é demonizar algo que ele está colocando só de maneira poética, porque às vezes é muito mais simples do que a gente pensa tratar, mas tratar de pessoas dá trabalho, porque depende de expediente. A grande pergunta que eu faço para você é o seguinte: se Cristo venceu a morte, por que nós ainda morremos? Por que nossos relacionamentos morrem? Nossas experiências, várias da nossa vida morrem. Por que ainda aguardamos uma consumação de vitória e não vivemos essa vitória de verdade? Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 25 ao 26, diz assim: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Quer dizer que a gente vai ter muita luta na vida. E ele não disse que a gente não ia ter, ele disse que ele passaria conosco todas as situações da nossa vida. A vitória é algo que você tem que entender que ela já foi conquistada. Receba, treine a sua mente, passe tempo declarando: a vitória de Jesus, ela é real na minha vida. A vitória de Jesus, ela foi conquistada sobre a minha vida. A consumação, ela vai se manifestar na minha vida. A partir do momento que eu estiver sendo liberto na minha vida, os meus sentidos, os meus pensamentos, as minhas memórias, os meus traumas, as minhas experiências forem sendo libertas, eu vou experimentar a manifestação da consumação da vitória de Cristo na minha vida. Isso isso já aconteceu. Sabe, eu preciso entender de uma maneira simples: em Cristo nós já temos a salvação. Eu não tenho que orar para Ele me dar salvação, não, eu já tenho a minha salvação. O que me mantém salvo é a minha conduta de vida, mas não é pelo que eu faço, mas sim pela graça dele. Mesmo assim, ele sabe que a gente vai errar. Eu vejo muitas vezes desviando as pessoas, e pessoas talvez, abandonando o evangelho, porque eles querem alcançar um nível de perfeição que é inatingível, só Jesus alcançou. A Bíblia chega a dizer: não há um só que não peque, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória, mas o que nos aproxima de Jesus é a graça, não é a minha meritocracia, não é o quanto eu sou bom, não é o quanto eu oro, não é o quanto eu jejuo, não é quanto eu vou aos cultos, não é quanto eu dou mortal para trás, não, é o quanto Ele é bom. Tudo começa nele. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Se você tem ido em algum lugar, em alguma igreja, em algum lugar que não prega Cristo como centro, meu irmão, reveja. Cristo é o centro da nossa vida. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Toda a glória é para ele. E a gente precisa entender: nós já temos o perdão, nós já temos o Espírito Santo, a dispensação do Espírito Santo nos foi ofertada. Nós já pertencemos a um reino, esse reino é real, esse reino eu pertenço a ele. Mas ainda esperamos a ressurreição do quê? Do nosso corpo. Ainda que esperamos a ressurreição de todas as coisas, eu sigo firme. Romanos 8, 23 diz assim: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoração, a saber que a redenção do nosso corpo, ou seja, eu estou esperando a redenção em Cristo, mas enquanto eu estou esperando, Cristo reina em mim, a glória de Cristo reina em mim. Irmão, a esperança cristã não é: eu nunca vou sofrer.
Meu sofrimento não terá a palavra final, não vai ter morte. Eu estou passando por isso, eu estou experimentando algo. Talvez você está passando por uma enfermidade, talvez alguém da sua casa está passando por uma situação difícil. Eu quero dizer para você, a tribulação ela vai gerar, sabe o que na sua vida? Testemunho de glória, de graça, de majestade, de poder. Não é nunca vou morrer, é a morte não terá a palavra final sobre a minha vida. Quando acontecer, eu estarei na glória com Jesus. Você tem certeza disso? Você tem certeza da sua salvação? Ou qualquer discurso, ou qualquer chamado que alguém fizer para você, você foge, você se distorce, você fica com medo, você tem incerteza, imprecisão. Ora, a fé é aquilo que nós cremos sem ver. João 11, 25, 26 diz assim: e disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo o que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Esse verso que eu acabei de ler para você, que está lá em João 11, 25 ao 26, ele é uma verdade na sua vida. Você crê isso de toda a sua força? Agora, eu quero dizer para você assim, quero fazer uma pergunta para você. É a pergunta que Jesus fez para Marta. Você crê nisso? De verdade. Eu quero deixar aqui um exercício para a gente refletir. Um exercício para a sua reflexão. E eu vou deixar 5 perguntas para você. Qual é o maior medo relacionado à morte que você tem? Esse medo, ele governa alguma área da sua vida, alguma decisão da sua vida? Você consegue entender o que Jesus explica sobre isso? Para você ter esse assunto vencido na sua vida? O que você está vivendo é a partir do medo ou a partir da esperança? Tem gente, por exemplo, que vai à igreja com medo de ir ao inferno. Nunca experimentou a glória. Viver na graça. A sua esperança, ela está nas circunstâncias ou ela está em Cristo? Pense sobre isso. Pense sobre isso. Responda essas perguntas. Volta esse vídeo depois e responde essas perguntas. Eu quero rememorizar com você, relembrar de você tudo que a gente falou. Nós falamos de morte, nós falamos de medo, nós falamos de escravidão, nós falamos de Cristo numa condição humana, nós falamos de cruz, nós falamos de morte, nós falamos de ressurreição, nós falamos de vitória, nós falamos de esperança e nós falamos de liberdade. Eu quero que você grave aqui algumas frases para memorizar. Não esquece isso não. A morte é o inimigo, mas não é ela que vence a nossa vida, o Senhor é quem venceu ela. O cristão pode atravessar por vários vales, mas ele não vai ser abandonado no vale. Sabe, a resposta cristã para a morte não é apenas uma teoria, ela é uma pessoa. Ela é Jesus. Jesus, guarde esse nome, Jesus. Tudo o que você precisa saber está nele. Tudo que você precisa aprender está nele. O medo pode até escravizar você, mas o Espírito nos conduz à adoração. Comece a adorar. Comece a adorar a Deus nas áreas que você tem sido escravizado, sofrido na sua vida. Sabe, a profundidade da nossa queda, ou do lugar que você está, ela nunca vai definir a profundidade da graça pela sua vida. A graça é muito maior. Sabe, não fica apenas estudando as trevas para ver o quanto é tenebroso. Não. Compreenda quem Jesus é. Hebreus capítulo 2, do verso 14 ao 15 diz assim, olha só, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, ele fez as mesmas coisas, ele sofreu as mesmas dores que nós sofremos, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isso é o diabo. Ele nos livrou das amarras do diabo. Ele tirou a nossa vida do Sheol. Ele tirou a nossa vida das mãos do inferno. E nos levou à glória. E eu quero encerrar esse nosso vídeo, agradecendo você que veio comigo até aqui. Que Deus possa iluminar o seu coração.
No primeiro módulo, no primeiro texto, no primeiro vídeo que a gente fez, nós aprendemos que existe uma realidade espiritual. Agora nós aprendemos que a morte é uma das realidades mais profundas dessa batalha. E a gente precisa começar vencendo ela. E a gente só vence ela em Jesus. Nós aprendemos algo ainda maior. Jesus entrou na morte. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. Jesus possui a chave. Jesus é a ressurreição e a vida. Meu irmão, glória a Deus por isso. Isso é suficientemente o mais importante que a gente precisa entender. O nosso coração tem que, estar em êxtase por isso. Depois volte esse vídeo, volte essa parte, leia novamente, memoriza isso. Nunca esqueça, Jesus, ele entrou na morte, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele tem as chaves na mão dele, porque ele é a ressurreição. Apocalipse 1,18. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Eita glória! E eu quero concluir aqui, porque nós falamos de cativeiro, mas não começamos olhando para a prisão. Nós começamos falando daquele que liberta-nos, para o libertador. Quando nós falamos de trevas, nós precisamos olhar para a luz. Entra num quarto escuro e liga um fósforo, acende um fósforo. A chama dele é pequenininha, mas ele vai clarear tudo. A luz clareia a escuridão. Quando nós falamos de morte, nós olhamos para a ressurreição. Quando nós falamos de medo, nós olhamos para aquele que disse, não temas. Sabe quem foi que disse isso? Jesus. O meu Senhor disse isso. E quando encontramos alguém, que está preso, a nossa primeira pergunta não vai ser, que demônio que está aí? A nossa pergunta tem que ser outra. Como podemos conduzir essa pessoa para mais perto de Jesus? Isso é extraordinário. Antes de colocar a mão, a Bíblia diz assim, não seja precipitado, não coloque a mão sobre a cabeça de alguém. Tenta entender, às vezes o que essa pessoa está precisando é ser amada. O objetivo final não é, ensinar alguém a conhecer territórios de trevas. Não. É ensinar alguém a conhecer o reino de Deus. E no próximo vídeo, nós vamos começar a entender especificamente o conceito realmente do que é cativeiro. O que pode prender uma pessoa, como, por exemplo, traumas, o medo, o pecado, rejeição, experiências que podem afetar, experiências espirituais, sobrenaturais. O que a Bíblia realmente afirma sobre isso. E como distinguir o que precisa ser identificado como arrependimento e aquilo que precisa ser curado. Que precisa de libertação, ou aquilo que precisa, apenas de um cuidado pastoral ou de um cuidado familiar. Porque antes de aprender a libertar alguém, nós precisamos aprender a discernir o que a outra pessoa tem, ou aonde ela está presa. Espero que esse tempo que nós tivemos juntos tenha te ajudado a enxergar a palavra de Deus por uma outra perspectiva. E tudo que eu compartilho com você aqui, eu disse isso no outro vídeo e vou dizer em todos, é algo que eu também vivo, é algo que eu estudo, é algo que eu questiono, é algo que eu confiro nas Escrituras. E acima de tudo, eu continuo sendo moldado pela palavra de Deus. Eu quero aprender mais de Deus. Por isso, nunca tome o que eu digo apenas como uma resposta final, mas abra a Bíblia, confira, estude, permita que o próprio Deus fale com você através dela. O que eu tenho aprendido é experimentar que na minha caminhada, eu quero compartilhar com você, é claro, mas que a gente não sabe de tudo e que a gente está sempre aprendendo com Jesus. Nós seguimos firmes aqui com Jesus, sendo moldados pela palavra, transformados pela graça de Deus. Eu oro por você, eu oro pela sua casa agora. Senhor Deus, que a casa desse irmão e dessa irmã, Pai, seja invadida pela Tua glória. Que a presença do Senhor, Pai, hoje, demonstre o quanto a luz clareia a escuridão. O quanto não existe, Pai, nada capaz de paralisar a glória de Deus e o reino de Deus. Eu ministro cura, libertação, transformação e paz na sua casa, paz na sua vida, paz na sua mente. Que você carregue menos peso e comece agora a participar da glória.
que você deixe o peso para trás e carregue com você a sua fé e a sua esperança. Deus abençoe você, até a próxima e firmes em Jesus. Valeu!